Olá, muito boa noite. Debaixo da chuva, no escuro, debaixo de chuva de granizo, nós estamos aqui ao vivo para levar até você a informação. É claro que a informação fundamental é que após, pelo menos aqui, em boa parte da nossa cidade, um forte temporal que caiu, quedas de árvores, registros de falta de luz em boa parte de Porto Alegre. Caiu um poste no centro da cidade, deve ter sido muito em muitos outros lugares, né? Sem dúvida alguma, é uma quarta-feira bem complicada. Já tivemos um dia muito quente em todo o estado. E essa instabilidade, esse temporal que começou aqui no nosso morro, né? Aqui na Orfanatrof, ele teve início ao redor das 17h30, 17h45, quando eu botei um chumbinho no bolso para poder sair do carro e entrar na casa, aqui na televisão, porque estava um vento horrível. Mas nem por isso deixamos de estar aqui. Nem todos conseguiram chegar. Mas estamos aqui, vamos levar o Atualidades Pampa para onde nós pudermos, onde você estiver ligado no Rio Grande do Sul e fora dele, porque estamos com o Facebook e também com o Instagram. Manchetes, Vitorino. Pois o que você acha de morar ou dirigir num país em que apenas 1/3 das rodovias tem limite de velocidade? O terrorismo, estilo Estado Islâmico, chega no trânsito de Porto Alegre. Eu vou fazer a avaliação daquele atropelamento que eu nunca vi na minha vida, uma coisa de terrorismo. Petrobras corta 90% da sua propaganda. Vamos falar a respeito disso. Brasileiros, cuidado. Nicolás Maduro disse que conhece os planos de Jair Bolsonaro e ameaça quebrar os dentes dos brasileiros. E um caso chocante, porque uma mulher foi assassinada por um homem que ela havia denunciado há apenas 19 dias. Presidente do STF, ministro Dias Toffoli, adia o juiz de garantias por um prazo de 6 meses. Pois é, senhoras e senhores, pelo menos até agora, 21 municípios registram falta de luz aqui no nosso estado. Em alguns lugares, esta falta de energia elétrica foi provocada pelo desligamento emergencial de 2 linhas do sistema de transmissão que atendem o nosso estado. Portanto, são 21 cidades que relatam essa falta de luz, que começou na tarde desta quarta-feira, dia 15, lá pelas 16 horas, mais ou menos, começou. E essa falta continua em boa parte, né? E vamos saber outras coisas também. Mas nem tudo é desgraça. Quer dizer, desgraça para um, divertimento para outros, talvez, ou pelo menos graça para outros. Chicão Tofani, que tem protagonizado grandes momentos do nosso programa aqui, da nossa vida, da nossa convivência. Chicão Tofani, depois de ficar preso na piscina, sem escada, sem telefone para poder pedir socorro, sem ter alguém para avisar que não, e não podia faltar no programa, porque a nossa diretora ia cortar o pescoço. Não ia nem acreditar nisso. Ninguém ia acreditar que o Chicão tinha ficado preso numa piscina, tá? Pois não é que Chicão Tofani, hoje ninguém acreditava que chegaria aqui. Andou à tarde e não tem energia elétrica. Por que tu não viria sem energia elétrica, Chicão Tofani? No caso é o seguinte, dona Magda, a energia elétrica faltando em toda a cidade de Porto Alegre, todo mundo sabe. O Morro Santa Teresa, que eu moro, mesma coisa. A minha casa tem 2 entradas, um portão pequeno de ferro e um portão grande para entrar um automóvel. Os 2 são eletrônicos. E agora só a chave abre o portão pequeno. Estava com o caseiro, que não estava na região, e com a empregada que estava lá na CIS Brasil, fora de questão. Então, não tinha como sair. Eu estava num Forte Apache. Só tinha uma saída. Qual? Que eu bolei na minha inteligência. Mas tive que sacrificar. Uma cadeira de couro com inox da cozinha, da sala de jantar. Subi em cima dela, pulei no muro, passei pela cerca eletrônica que não tinha luz e caí 2,5 metros no chão.
E já tinha chamado o carro, o cara do carro até ficou meio assim, pô, o cara tá pulando aí, qual é que é? É um Que assaltante. história é essa? Senhor Chicão, posso lhe fazer uma E pergunta? ainda de óculos azul, ainda o cara não acreditou. O cara achou uma que- cena surrealista. Chovendo. Posso lhe fazer uma Chovendo. pergunta? Como o senhor vai voltar para casa? Não sei, esperar a luz voltar, né? E Vai ainda pra tem casa uma- de alguém que... Olha, quem tem luz em casa e quiser abrigar o Chicão, é só avisar aqui. Avisa pelo Mas, Facebook. dona Magda, Pois não, seu ainda Chicão. pulei ainda e torcendo para não torcer um tornozelo. Afinal de contas, sou um rapaz de 62 anos. Tu sabe que e na, não sou na um nossa, menino, né? na nossa idade, se quebrar, É não um cola problema, mais. né? Não cola mais. Entrei no carro e o cara deu um pau pra gente aqui. Sim, imagina. O cara quase bateu fazendo aquilo. Eu digo, o programa não vai sair, bababá. Aí cheguei aqui, não tinha luz na Sim, TV. isso, nós Aí só- entrei e vi vocês terminando o programa antes. no Jornal Não, da é porque Pampa. a gente está usando o gerador. Sem o meu amor, a Pampa, que todo mundo sabe, Aham. a Atualidades Pampa, Aham. a dedicação à senhora, aos colegas, não cola. Aham. Um soldado. A um pergunta soldado que não... eletrônico. Aí ele querendo aumento. Nota de... Não, querido, muito Presta atenção. obrigado, querido. Presta não tem atenção. problema. Eu quero. Nota de 1 a 10 para a pressão que a nossa chefe, Kiane, te deu pelo telefone. Uma 11. Então, Tipo assim, pode chegar atrasado. por isso que Ó, tu o veio. problema do Chicão de hospedagem está resolvido. 2 pets ligaram para cá e ofereceram abrigo pro Chicão essa noite. Mas isso aí, Ele pode ficar. Ô, meu Mas querido, sabe- querido, agora vai dizer uma coisa. O dono do Plaza São Rafael, do Radisson Hotel, são meus íntimos amigos. Posso ir pra lá agora? Ainda pedir uma champanhe lá e comprar Não, uma só amiga. depois do programa. Agora não Depois vai... Não, agora tu não vai para lugar A nenhum. Magda sabe. A Magda vai estar na Privilégio, segundo o Dudu, dia 25, no camarote, É. Vive Clicou. Só vai ter champanhe. 30 Vive Clicou foram comprados. Magda Beatriz Agora- e Ana Guiar. Gostaria de contar aos Agora, se a Magda não sai telespectadores, casada lá mas com hoje bombadão, ele vai falar... chama né, o Marco no- Homem. Ele veio. Ele veio. Mas Então, nós deixa temos eu muito contar a minha tempo ainda para experiência. conversar, Como é para que foi? falar. né? Minha experiência para Fala. chegar na De ter televisão. chegado aqui. Primeiro, não tinha realmente luz, as sinaleiras estavam desligadas e os agentes de trânsito não estavam presentes. Mas deu tudo certo, gente. Eu até fiquei, assim, realmente bem feliz com a educação do povo, porque o povo geralmente não tem educação. Tranca a rua. Tranca a rua, tá no sinal amarelo, avança, mesmo que não vá conseguir, né, Alcançar o dar outro espaço lado. para os outros, para o cruzamento. É o que acontece, que a gente vê todo dia em Porto Alegre. Mas, surpreendentemente, e tinha bastante trânsito no cruzamento ali da Salvador, França, com a Ipiranga, que é super movimentado. Eu faço toda a volta, todo o contorno para vir na televisão. E as pessoas estavam dando espaço, quer dizer, paravam, a outra cruzava. Não trancavam, não né? tinha mais gente, tinha liberado espaço da frente. pô, que As bom. pessoas Que continuavam e estava dando super certo. Que legal, que Assim, legal. ó, não teve engarrafamento em nenhum momento. Claro, exceto um que outro que, claro, trancava e aí levava uma buzinada nas costas e depois logo se resolvia. As pessoas estavam educadas. Que bom, que, ó, no parabéns. trânsito, A pelo menos. Roberta não conseguiu chegar, eu acho. Pois é, não sei. Naufragou. É. E eu perdi uma cadeira de couro, que não tem como, ela vai ficar nesse tempo até às 9h30, quase perdi a perna. Ai, mas, exagero. Não, olha, foi demais, mas né? mantive a minha Olha, integridade. como é que o maluco aquele que é o Tarantino, aquele... Quentin Pó. Tarantino, O Quentin Drink no Tarantino é Inferno. pinto pra ti. O bom dos 2,5 metros do portão é que ele tem quase Ele 2,5 tem metros quase dois também. metros de Então, altura, se é. fosse Mas a eu, queda, querido, se fosse eu, Não, teria a queda, quebrado sim, uma a perna. queda foi Bateram. brava. É, Não, mas não é mole. é 140 muito quilos cair de cima do portão, 140 não é quilos, mole. o senhor tem, querido. O senhor tem. Marne Barcelos, vamos Mário começar... comprou um colchão pra te hospedar lá. Começar os assuntos de hoje com você, que fala sobre presidente, fala sobre grana. Isso, se já não tem felicidade para dar-me, pois bem, dá-me a tua dor. De quem é? Nietzsche, só pode ser Nietzsche. Da Nietzsche que resiste à chuva de granizo, vendaval, temporal. Nietzsche não falta nesse programa. Publicidade da Petrobras. O governo Bolsonaro cortou 90% da publicidade. Hoje, matéria publicada no jornal O Sul, na coluna do nosso caro Cláudio Humberto. Aqui a informação de quanto gastava, né? Quanto gastava. Até julho de 19 foram gastos 8,5 milhões. Isso para TV, revistas, jornais, rádio, internet, cinema, mídia externa e produção. Em 2018, o valor foi de 122 milhões. Em 2014, ano da reeleição da Dilma e primeiro da Lava Jato, a Petrobras gastou com propaganda 296 milhões de reais.
296. Agora, o governo Bolsonaro gastou 8,5 milhões em publicidade. Por que tu pensa que essa gritaria? Mas é impressionante. Essa gritaria da Globo, patrocínio de Fórmula 1, essas coisas. Mas hoje eu falei isso na rádio, falta me matar, diz que não é bem assim e tal. Não. Então, essa onda de demissões lá na loira platinada, que é a Globo, é impressionante por causa disso. Não tem mais as verbas do Caixa Econômica Federal. Vênus platinada. Vênus, a loira, Vênus, sei lá. Vênus Blonde. Então, a blonde. A blonde. Aí você tira a Caixa. Você tira a Petrobras, você tira o Banco do Brasil, você tira o Itamaraty, você tira o Café do Brasil, tira tudo isso, acabou essa publicidade estatal que o governo injetava em todos esses governos que nós tivemos anteriormente. Começou a queda no Michel Temer. E agora, no Bolsonaro, praticamente as verbas publicitárias minguaram, são pequenas, e evidentemente não fez falta. Fez falta para as televisões, que pagavam aqueles salários, apresentadores, ganhando 2 milhões, 3 milhões por mês, 4 milhões por mês. E agora as televisões entraram na sua realidade. É o mercado que tem que responder. Uma vez, não sei se o Vitorino lembra, deve lembrar, nós fizemos um tipo de comentário como esse. Aí alguém disse, não, mas a televisão, a Globo, não precisa de verba do governo. Não precisa. Aí está o resultado disso, essa queda brutal nos gastos. E esses comentaristas raivosos que a gente vê, especialmente da Rede Globo, né, do G1, do Nilson, né, tem um componente, muita gente perdeu ali, Magda, aquelas palestrinhas bacaninhas, a 100 prata, 200 prata, entendeu? Muita gente perdeu essas palestrinhas bacanas que eram patrocinadinhas, coisas e tal. Tá? Então você vê o ódio de alguns comentaristas lá, você sabe o motivo, entende? É triste a gente ver, mas até isso o Bolsonaro conseguiu. Ele desnudou a imprensa brasileira para todos. Mostrou a verdadeira cara do jornalismo que se praticava no Brasil. É do tipo, quanto eu levo nisso? É legal? Vou elogiar. Se eu não levo nada, então não presta. Rapaz. Triste, né? Muito triste. Triste. Triste também seria a aventura do Chicão Tofani se tivesse bateria na tua cerca elétrica, Chicão Tofani. O Vinícius, presta atenção, o Vinícius de Porto Alegre, Vinícius aqui de Porto Alegre, aqui pelo nosso WhatsApp, 999-777-001, que você está funcionando, você pode se comunicar, ele disse assim, avisa o Chicão que cerca elétrica tem uma bateria, tá? Se tu tentasse pular, tu ia tomar um choque, tu ia levar um choque. Tá, mas a cerca elétrica... A cerca deve estar com defeito. Não, eu acho que é o portão. Eu acho que é o portão eletrônico. Mas não é cerca e portão? Mas ele foi tem uma cerca e portão, ele foi por cima. Sim, mas a cerca não tem bateria. A bateria é do portão elétrico para que as pessoas não fiquem presas dentro. Também concordo. Elas mantêm funcionando. Escuta, até pode não ser, mas teria, um deles teria. Ele pulou os dois. Então, mas não está funcionando, então. Quer dizer que a tua cerca não funciona. A Magda 9 volts não derruba ninguém. E a voltagem é uma bateria. Tá bom, Vinícius, tá bom. Eu li o teu, mas o nosso contestador de plantão acha que ele não tem razão. Ele não tem razão. Eu não conheço nenhuma bateria de 220 ou 110 volts. Bateria. O senhor Chicão Vitorino conseguiria pular essa cerca? Não. O que o Vinícius quer te dizer, ele não disse que ele morreria. O Vinícius quer te dizer, eu vou tentar de novo, é que a tua cerca não está funcionando. Se estivesse funcionando, tu tinha tido uma... Mas a cerca é elétrica, ela não é eletrônica. Ela não fica energizada? Essa cerca de fiozinho elétrico. Faz o teste, Chicão, agora. Quando tu voltar para casa, não, agora tá mete o dedinho lá e pega para ver se está funcionando. Isso. Olha, deixa eu ver aqui, ó. Por favor, leia o meu texto. Meu nome é Marco Bobsin. Neste último sábado, visitei o mercado... Não li antes, hein? Eu vou me arriscar. Visitei o mercado público levando um casal amigo da Alemanha. Fomos ao banheiro. Pasmem, senhores. Sem água. O funcionário ofereceu um balde para dar descarga. Sem papel. Um chiqueiro. Passei a maior vergonha com o descaso do poder público. O meu amigo ficou estonteado. Uma vergonha. Marco, realmente foi uma vergonha, né? Foi lamentável. Mas eu não sei se não é do pessoal do mercado, não é do poder público. Aquilo é uma concessão, né? Eu acho que tem as pessoas responsáveis por isso. Pela manutenção do mercado. Tem que ter uma empresa responsável pela manutenção daquilo. Mas pode ter certeza, desculpa, Marco, que depois
dessa leitura, vai ter papel, não vai precisar balde, vai ter água. Durante uma semana só. Você tem certeza que Tenho certeza. No máximo durante uma semana só. Depois passou não, uma claro, semana. veja, falando em banheiro, você viu a rapaziada lá do Machu Picchu? Pois tá. Coitado, né? Que horrível aquilo, né? Que vergonha, né? Sei lá, os caras se apertaram, não tinha banheiro perto. Eles matam no Picchu, né? Se fosse assim, seria simples. Só para localizar o que aconteceu. Primeiro eu acho que nós temos que mostrar. Tu não quer mostrar as fotos primeiro do local? Que eu Tem acho que fotos eu do acho crime? que o clima fica mais legal. Foto do crime? Foto do clima. Não, do local. As pessoas terem uma ideia de onde isto foi feito. Onde aconteceu. Não é só um lugar antigo, ele é sagrado. Ele é sagrado. Toda uma significância. Local sagrado em Machu Picchu. A cidade perdida dos Incas. E os brasileiros encontraram. Mas os Incas não tinham banheiro? Tinha que ter. Mas tinha uma casinha. Mas lá naquela época, né? Não em 2020. Mas não em 2020. Tá, né? olha aqui, ó, Brasileiros só um foram pouquinho. Cidade sobreviveu, Explica- banheiro não. Não, só um pouquinho, gente. loucura isso, Vocês estão tá? fazendo o Ninguém comentário entendeu. antes de ele contar o fato. Tudo bem, conta. Tá? Então conta o fato que vai estar relativo aos comentários que foram antes. Exatamente. Brasileiros foram Todos? presos pela polícia peruana por terem defecado no local sagrado de Machu Picchu. A polícia identificou lá o grupo que foi responsável num ato de... vamos fazer para ver o que dá, né? Para ver qual é que é. Infelizmente, mais um papelão, né, para a imagem do povo brasileiro, porque, infelizmente, é o que fica, né? Foram brasileiros. A notícia correu o mundo de brasileiros que transformaram um local sagrado em Machu Picchu em banheiro público, a céu aberto. Que horror, que Da vergonha. pior maneira possível. Que vergonha. E a gente carrega aí agora mais essa... Tá, mas aí, olha bem, eu não tô aqui para defender os caras, mas sabe quando deu um apertozinho bravo na hora? favor. Né? Não, mas tem Aí, tanto lugar, né, o Vitorino? Deu um aperto em ti, tu vai ali atrás da câmera, então... Não, mas É a mesma coisa que bate o Chicãozinho, tu tá tortinho aí no ar, Chicão, não tá eles bonito, fica bem estavam bonito aí. eles estavam no É alto isso. de uma montanha, numa cidade sagrada, que agora está defecada, lá no alto do troço lá, que não tinha nenhuma condição Mas não não tinha tinha o problema é que tem alguma muitos coisa locais, assim. assim, a cidade fica, claro, numa parte da montanha, mas você faz uma trilha, nessa Claro, tem trilha muito você lugar, tem não precisa espaços, fazer lá. Lá nas onde você arvorezinhas. acaba tendo estabelecimentos Exatamente, comerciais, no e nesse meio tempo tem um monte de mato Tem pro outro umas lado. arvorezinhas ali Caminha na... mais 10 passinhos. vai ver. Eu acho que fizeram pra deixar... Foi de zoeira. Foi de zoeira, foi de zoeira. Foi de... E pra variar, ficou mal pra nós, né? Brasileiro. Cada povo contribui com o que tem de melhor, né? Sim, tem uma bateria a cerca. Certo que está com problema. Tem uma bateria, sim, que deveria estar funcionando. Meu nome é Luiz Renato Guterres, sou técnico em sistema de segurança e falo com propriedade. O Chicão foi de sorte. KKK, parabéns pelo programa. Ilustre técnico de segurança com propriedade. Deixa eu dizer uma coisa para você, então. O Chicão falou cerca elétrica e não cerca de alarme. A que tem bateria é aquela que você rompe um fiozinho ou toca nele, toca um alarme. Essa tem bateria. O Chicão falou em cerca elétrica. Cerca elétrica você encosta a mão e toma um choque. Viu, meu caro técnico O especialista? técnico tá em alarme? ruim, esse técnico. Imagina contratar esse técnico. Então vamos falar sobre o assunto, por favor. Facebook.com/atualidadespampa. A Ivanice, parabéns para vocês que arranjaram uma maneira de chegar ao serviço, exemplo de trabalhadores. Nos dando uma força. Obrigado. A Lúcia diz, Chicão, pode vir dormir aqui, só quero a tua companhia, nada mais. Ainda bem que ela só quer tua companhia. Chicão não tem mais nada pra oferecer. Manda foto que Chicão, já eu vai acho que tu avaliar. precisa pular a cerca com mais frequência. Eu acho que tu precisa ficar ilhado na tua própria piscina. Engatado. E aí, o que mais, Carla? A Jane Teixeira, que nos acompanha lá no @atualidades.pampa no Instagram, ela diz que os mal educados ficaram nas praias, que aqui em Porto Alegre só tá o pessoal legal Só o e pessoal. bacana, Aqui, os trabalhadores. O comentário da Carla. E o Claudino Paz manda uma boa noite e que siga a chuva com menos danos. É claro, é falando verdade. da estiagem e tudo mais. Que assunto chova abordado pelo bastante, é Vitorino verdade. A previsão da meteorologia é de que amanhã, na quinta-feira, a gente viu agora no Jornal da Pampa, amanhã na quinta-feira vai ter chuva também. A voz do Vitorino.
Oiê, Magda, manda um abraço para o telespectador diário, fã de vocês, José Antônio Brandão, de Cruz Alta. Aí ele botou assim, 38, ele não escreveu a palavra, mas é 38 anos de aliança com Neolange. Então, beijo para vocês que estão aí em Cruz Alta e assistindo o nosso programa. Dona Magda, o comentário na cidade hoje, nas redes sociais, foi o abraço fraterno, puro, ingênuo, do meu querido ídolo Marconi com a sua esposa. Opa, isso é a vida privada deles. Mas vou te contar, olha. Isso é a vida privada dele. Vamos falar sobre a manchete da Ana. Que tem a ver também com vida privada, quando relacionado, né, a um assunto muito complicado, porque a gente compreende que hoje, nos falar de feminicídio, se trata muito de relações humanas e pessoas que não sabem lidar com a rejeição, não sabem lidar, né, com o fato de uma pessoa não estar interessada em ter um relacionamento amoroso com uma segunda pessoa e isso acabar desencadeando um processo violento. Esse caso aconteceu em Canela, aconteceu com a Roselane da Silva, ela era diarista. Ela, então, no dia 27 de dezembro, procurou a Brigada Militar para realizar um boletim de ocorrência, porque ela afirmava estar sendo perseguida, ela estava sendo, então, ameaçada por um homem que ela não tinha, não teve um relacionamento prévio, não conversava com esse homem, mas esse homem desenvolveu uma obsessão em relação a ela. A polícia perguntou mais detalhes, perguntou se eles teriam um relacionamento, ela afirmou que não, mas estava muito preocupada com as ameaças que estavam sendo feitas. Eles não conseguiram enquadrar, por não haver um relacionamento, na Lei Maria da Penha. Acabaram, então, apenas registrando um boletim de ocorrência, falando do fato da perseguição, mas 19 dias depois, neste sábado, essa mulher foi perseguida na rua por esse mesmo homem e ele acabou disparando 4 vezes contra essa mulher enquanto ela entrava em um supermercado. Ela foi socorrida, ela foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Aí eu até trouxe essa discussão para a bancada, porque algumas pessoas entendem como uma falha do serviço em enquadrar, porque é uma Lei Maria da Penha, porque ela estava, segundo aqui o grupo Gritam, que é uma assessoria especializada para mulheres que estão passando por uma situação desse tipo, ele diz que se enquadra no artigo 7 da lei, que prevê perseguição e importunação em relação à mulher. Já o delegado que cuidou do caso afirmou que faltaram informações suficientes para entender qual a relação deste homem com essa mulher, já que se não caracterizava por um ex-companheiro, então não se enquadraria na Lei Maria da Penha. E fechando as opiniões a respeito do caso, trouxe uma pessoa que é muito citada pela sua eficiência, a delegada Tatiane Bastos, especialista nessa área, falou que se enquadra sim como feminicídio, porque a mulher foi colocada numa situação onde ela foi, você quer ter um relacionamento, ele queria ter uma intenção de desenvolver alguma coisa amorosa com essa mulher, e essa mulher recusou. Falou que não teria interesse, não gostaria de ter contato com ele, e ele insistiu. Ele ficou, né, ameaçando, falando, não, você tem que ficar comigo, você tem que ficar comigo, e acabou numa tragédia. A gente fala, a denúncia, procurar a polícia não foi o suficiente, porque a polícia não foi eficiente, não conseguiu exercer o seu papel, e 19 dias depois a mulher acabou morta. O sujeito é doido, né? Tem uma bem mais doida do que Eu não consigo, esse é um tema que, eu parafraseando o Ruschel, né, que não está aqui presente, mas esse é um tema que me é muito caro, porque as principais pessoas da minha vida, no meu entorno, são mulheres, né? A minha mãe, a minha esposa, a minha irmã, que é uma menina, e eu não consigo imaginar, e até me surpreende, às vezes, a falta dessa indignação, até por parte das mulheres, em relação a esta palhaçada, como neste caso. Ora, não ficou claro que tipo de relacionamento. Mas o que interessa o tipo de relacionamento? É violência contra a mulher ou é violência contra a esposa? É violência contra a mulher ou violência contra a noiva? Quer dizer, nós temos que violência contra a mulher não tinha nada com ele. Preencher um cadastro, então, relacionamento, Estado Civil. Não, então a senhora não vai poder ser defendida, sinto muito, lamento, vai morrer. Dane-se a senhora. Então a senhora namore com ele. Aí se identifica aqui como namorada, que aí a gente pode ser que faça alguma coisa. Que palhaçada, esse troço não presta. Eu fico com pena das mulheres, porque algumas se deixam levar por essa idiotice chamada Lei Maria da Penha. Porque medida protetiva, que é uma palhaçada, que não protege, então muda o nome dessa porcaria. A gente já bateu várias vezes, já me explicaram juridicamente o conceito de protetiva. Cadê a luta pela mulher poder se defender? Cadê a pistola na mão dessa mulher para dar 5 tiros antes dele dar os 4? Cadê o direito à defesa? Cadê as ferramentas, o direito a reagir, a tomar uma atitude?
Aí fica nessa conversinha, pinta a unha de branco, canta Imagine em volta do poste. Ai, meu Deus, o fim da violência, temos que conscientizar os homens. Conscientizar um verme desse? Se ela fosse militante... Isso aí é pra abater. Se ela fosse militante de esquerda, amiguinho, tava em todas as manchetes chilique, hoje. claro. Tinha tido chilique, tinha... Cara, como é que pode se deixar levar por uma balela dessa chamada Agora eu Maria da Penha? quero fazer uma palhaçada. avaliação. Quero fazer uma avaliação disso aí. Ela procurou a polícia em Canela, certo? Sim. A tragédia foi em Canela. Nós temos que saber se o delegado ou quem a recebeu e interpretou a denúncia. Porque o que acontece? A doutora Tatiana, como a Ana citou, ela é a titular aqui em Porto Alegre, responsável pela delegacia da mulher, mas foi lá em Canela. Então, alguém recebeu aquela denúncia, ela disse, ó, tem um sujeito me perseguindo, tem um sujeito... E ameaçando. Caberia ao policial fazer o seguinte, quem é o cidadão? Olha, esse aqui, o telefone, esse. Intima ele. Ô, seu fulano, o senhor está intimado a comparecer na delegacia tal, para dar satisfações, o senhor está perseguindo uma pessoa assim. Então, resta saber se isso foi feito, se esse cidadão chegou a ser chamado, ou simplesmente o policial disse, tá bom, mas não dá para enquadrar na Lei Maria da Penha. Tá bom. Ele disse, tá bom. Não, eu acho que sim, porque Pois não é, fizeram porque nada. pela explicação, dizer para a mulher numa circunstância dessa, que ela não se encaixa porque não tem não ficou claro que tipo de relacionamento, o relacionamento tem um psicopata perseguindo essa ela mulher. não tem relacionamento Ponto. O que com que ele. precisa mais? Não, é que, olha aqui, ó, vamos ver agora assim, ó. Falhou a polícia de Canela. Vamos ver assim agora, ó. Só vale se tu tiver um relacionamento com a pessoa. Agora, se um maluco me perseguir porque quer ter uma coisa comigo e eu não quero, aí eu posso morrer. Porque foi o que aconteceu com ela. Tem que mudar o nome, a Lei Namorada da Penha. Foi com ela. Lei Olha aqui, Noiva ó. da Penha. Então, deixa eu contar pra vocês uma coisa que é propósito... Só pra gente, Não, que por eu estava favor. procurando justamente a informação, quem tratou então da situação foi o delegado Gustavo Barcelos, da Delegacia de Polícia de Gramado, e ele disse que os relatos incluídos no boletim de ocorrência não se enquadravam na Lei 11.340, que é a Lei da Maria da Penha. Ainda abre aspas, ela registrou uma ocorrência junto à Brigada Militar em 23 de dezembro, relatando estar sendo perseguida e ameaçada de morte sem fornecer maiores dados. Disse não saber o motivo disso e afirmou não ter qualquer vínculo com o suspeito, disse então o delegado, né, ao veículo de comunicação. Pô, e ninguém intimou esse retardado Não, ninguém. a depor? Mas eu acho que a gente trata disso, porque eu falo assim, se fosse uma militante, se fosse isso... Não, foi um despreparo do poder público. Exato, isso. mas é isso que o Vitorino está Porque até dizendo. a Carolina Mendes, que é uma amiga íntima minha também, tratando, né, ela é advogada, ela trata muito dessa situação, da desinformação até das mulheres, quando se trata de relações também familiares, avós, filhos. Então, assim, é muito abrangente você ter um caso onde você tem um claro despreparo do poder público, daquele que deveria lhe auxiliar, ele não prestar o serviço dele. Fala, não, se você não é namorada, então a gente vai desconsiderar esse fato. Você precisa dar mais informações. Isso é se um grave. maluco tá te perseguindo, Claro, isso é grave. o que eu vou querer saber desse maluco? Eu não vou querer falar com ele, eu não vou querer Nós saber a somos idade responsáveis dela. pela morte Isso é dela. grave, isso é Mas grave. é por isso, porque isso aí ganha-se dinheiro com essa discussão de Maria da Penha, essa militância, e aí eu não estou falando de esquerda e direita, estou falando dessa militância. Ter isso como bandeira faz muita gente ganhar dinheiro, muita gente ganhar trabalho em troca por permuta, faz campanha, faz não sei o quê, porque é da boca para fora, isso não defende ninguém. Uma ou outra mulher que dá o resultado perto, a gente dá notícia, a gente poderia fazer atualidades, mulheres assassinadas, Pampa, todo dia isso acontece. Mas a minha Ia questão faltar tempo. eu vou além, que é quando que as mulheres, as feministas, ou seja lá o que for, esses grupos vão sair à rua para lutar pelo direito de portar uma porcaria de uma arma. Não quer ter, não tenha, mas não tire o direito da mulher que treina, que pratica, que se qualifica, que consegue as devidas condições, preenche os requisitos de ter uma ferramenta para se É que essa defender. não é a única solução, Marconi. Mas a gente não, tem que ver eu sei que não o é a poder única, eu tô público e sugerindo tomar uma uma. atitude. Tá, mas é que Mas ninguém- é tratar, eu falo assim, a respeito do poder público de ter um mínimo de decência e ser comprometido em defender as mulheres. Eu Ok. não gostaria de ter uma arma, Sim, mas isso eu estava gostaria claro, que os policiais... Ok, eu eu gostaria de também. fazer uma denúncia e ser recebido Eu e fazer também. um boletim de Eu ocorrência também. na Lei da Maria Tá, da mas Penha. Eu isso já também, tá eu só claro, quero que a todos nós mulher que concordamos. quer ter uma Sim, mas só arma que possa colocar ter o como direito. sendo a única opção não, ter ninguém uma disse isso. arma. Não disse isso. Eu concordo Não, com aí todo... é o pensamento dele. Sim, mas daí todas as mulheres têm que ir pra lá pra pedir o armamento das mulheres. Não, claro que não. As que quiserem.
As que quiserem lutar, tem um monte. Sim, mas de... eu que não quero luto de outra forma, buscando que o poder público tenha, então, um mínimo de conhecimento sobre o dever dele. Tô fechado vai cair na mão desses delegados. Tô fechado contigo. Eu acho Tô que fechado falhou. contigo, tem que ter isso. Eu acho que falhou. E a mulher que quiser ter uma arma para descarregar o pente num vagabundo desse, que ela tenha o direito de não se comprometer. Marconi, deixa eu só deixar claro que quando a gente começa a falar, a gente às vezes se passa, ou não se dá conta. Tu disseste que as mulheres deveriam ir para a rua, reivindicar, lutar para ter armas. Sim. Isso é grave, que é isso que a Ana tá eu não acho grave, eu só não quero nivelar por baixo de ter que explicar que é sim, aquelas que querem lutar pelo direito de ter uma arma. Quando tu bota feministas, mulheres, tu coloca todo mundo no mesmo saco, e eu vejo assim, eu peço as perdão, mulheres... Isso, eu só queria te alertar, porque às vezes a gente não percebe. Não tem problema nenhum, só que como feminista e como uma mulher também lutando pelos direitos, a gente busca que a gente tenha um mínimo de referência no poder público, nas pessoas que estão lá para informar. Tu já disse. Vocês estão falando a mesma coisa de maneira diferente. Eu vou explicar então que é aquelas que querem lutar e que não podem, que tem que ouvir constantes dedos na cara apontados, dizendo a arma não é isso, a arma mata pessoas, não sei o que, mas ela já treinou, ela já praticou, ela tem condições, ela quer, acima de tudo, ela quer garantir a sua defesa com uma ferramenta na cintura e uma na bolsa. Que ela tenha o direito, seja tão bem recebida como aquelas que querem lutar escrevendo uma camiseta. A Carla quer falar sobre isso. Eu concordo contigo, Marconi, porque o resto é só desdobra. As mulheres só vai perder. Tá, ok. Tem que armar as Em mulheres. primeiro lugar, dizer que, claro, é evidente que esse delegado, enfim, houve uma falha enorme. Gravíssima. Que sejam responsáveis pela morte dessa mulher. Eu acredito que a falha dele, ou de outros tantos que tiveram aí ao longo dos anos, vai desconstruir todo um trabalho que foi feito com a criação da Lei Maria da Penha. Sim, Marconi, é um absurdo que morre de mulheres, de homens que acham que podem se apossar das mulheres, que as mulheres são propriedades e que no momento que elas dizem eu não quero mais, eles acham que tem que eliminar simplesmente a vida delas porque é do lado deles que elas têm que viver. Então, realmente são homens doentes, né? Uma falta de... Tem muito de cultura, assim, de uma cultura machista, de que a mulher ainda pertence ao homem e tudo mais, que tem, né, no nosso país. Mas eu não acho certo desconstruir o trabalho de tantos delegados e de tantas pessoas envolvidas na criação Lei Maria da Penha, porque a gente pode lembrar que antigamente a mulher não conseguia nem ir até a delegacia, porque a mulher, ela chegava na delegacia, ela era atendida por um homem e ela ficava com vergonha, porque ela era maltratada dentro da delegacia. Então agora as mulheres têm delegacias próprias com mulheres para ser, né, atendidas e tudo mais. Sem então, dúvida. assim, teve um monte de avanço, precisa muito mais. Aliás, precisa desse homem que foi preso ou desse homem que foi denunciado que fique na cadeia, precisa ter mais prisão, precisa ter mais cadeia, matou a mulher, precisa ter mais punição, precisa de um monte de coisa a mais. Mas a gente não pode desconstruir a imagem da Lei Maria da Penha como se a arma na mão fosse a única forma de defesa da mulher. Então tem um monte de coisa que precisa ser feito, mas também a gente precisa agradecer aqueles que já trilharam um belo caminho em busca dessa segurança. Conclui, porque eu quero concluir o assunto. Eu estou tentando reler aqui cada frase que eu disse, cada frase que de alguma forma eu expressei, eu estou tentando lembrar em que ponto eu determinei como única alternativa o porte de arma. Eu não sei como assim... Não podemos sugerir que a única forma... Eu nem usei essa expressão. Eu só quero que essa alternativa esteja como... tem 20 alternativas, que ela esteja Marconi, a 20ª. eu vou ser mais Marconi que o próprio Marconi. Qual é a outra alternativa que tem a mulher? Desdobrar esses caras? Não tem que desdobrar. Falar com o delegado vai rir. Gente, eu não quero mais falar sobre esse assunto, eu quero trocar o assunto, mas já que o Chicão disse isso agora, a única saída. Eu quero dizer para vocês que eu pretendia, se não tivessem se alongado tanto nesse assunto, falar sobre um homem, um músico que chama Tiago Guedes Pacheco. Ele chegou a ser preso no mês de novembro, foi solto dias depois e agora ele é procurado pela polícia, tá? Aqui, a primeira pessoa, há mais ou menos um mês, tá? Tem uma moça, que o nome dela foi divulgado na mídia, enfim, isso não é novidade, mas o nome dela é Nádia. Ela faz mais de mês que não consegue voltar para casa. Ela está abrigada em residência de familiares e tal. Por quê? Porque esse querido Tiago Guedes Pacheco,
Ele já fez horrores com outras 5 mulheres que, quando ela postou nas redes o problema dela, as outras contaram a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma violência. Todas com o mesmo cara. E o cara foi uma vez preso e depois, porque faltava, não sei o quê, ele tá solto. Aqui, É isso que eu digo. Aqui, Tem que prender. aqui em Porto Alegre. Tá solto. Tá solto. Então, assim, essa moça, que é a Nádia, ela é uma psicóloga. Quando ela publicizou a sua história, depois a Juliana, que é uma assistente social, uma funcionária pública, a Juliana tem 38 anos, é assistente social, uma funcionária pública de 37 anos que não quis se identificar, a Manuela, que é uma professora de 33 anos, uma nutricionista de 34, todas essas aqui já tiveram esse problema, todas elas fizeram um registro e o músico está solto. É que eu acho que isso também é um fato que tem que ser colocado, que é uma mudança de comportamento nas próprias mulheres, que é compartilhar situações que inicialmente elas acham que é culpa delas. Porque quando a gente trata de um homem abusivo, de um homem controlador, de um homem que manipula, o seu pensamento, ele faz sempre você parecer errada. Então as pessoas, ou às vezes a pessoa que sofre uma agressão, tive casos de amigas que passaram por isso, elas têm vergonha de falar com as amigas. Ok. Então assim, quando alguém publiciza, alguém coloca na mídia, e a gente fala, por isso que o Me Too, o movimento que iniciou nos Estados Unidos lá com abusos de grandes cineastas para que as mulheres conseguissem papéis, precisavam fazer o famoso teste do sofá ou aguentar abusos relacionados a esse tipo de coisa. Quando alguém fala, todo mundo segue a onda, mas quando ninguém fala, mas morre no aquilo lá eu silêncio. achei meio... aquele negócio que aconteceu nos Estados Unidos lá ainda não está bem explicado. Mas esse caso aqui do Brasil, especificamente esse que você narrou agora, Magda, esse é constrangedor, porque a responsabilidade agora é da justiça. Sabe A polícia já prendeu, ele tem um registro, ele já foi preso e determinaram O que disse botar o Rafão O que disse o Tribunal de Justiça? A revogação da prisão ocorreu porque, após a decretação da medida protetiva, houve um encontro consentido entre o casal. Isso é com a primeira mulher que eu falei, tá? Combinado por livre e espontânea vontade. Dessa maneira, não sendo caso de quebra da medida protetiva, pois o encontro foi planejado por ambos, e foi, como ela mesma disse, por quê? Eles viviam juntos, eles têm carro, eles têm uma série de coisas juntos, eles têm assuntos a tratar. Tá? Ou seja, nada tem de reconciliação. Nada tem de reconciliação. A juíza entendeu que se impunha naquele momento a decretação da liberdade provisória. Sobre o fato de a primeira audiência ter sido agendada somente para 15 de janeiro, a justiça respondeu que deve-se ao grande número de casos atendidos pelo juizado da violência doméstica e familiar da capital. Não tem com o que contar. Parabéns, senhores magistrados. Logo nós vamos noticiar aqui que esse cidadão matou uma delas. Sabe como é que eu escuto essa explicação toda? Blá, 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 blá. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Se o pai de uma dessas moças, vendo a sua filha no caixão... Matasse esse vagabundo. Pega um revólver emprestado de um amigo, um 38, velhinho daqueles e tal, queima esse vagabundo, dá meio tiro na cara de um desgraçado como esse, ele vai preso na mesma hora. Não vai preso na mesma hora? E aí? Qual é a justiça? Isso não tem justiça, é tudo uma piada, uma brincadeira. Vai ser julgado, vai ser preso. Mas que é deboche maior que o Vitor e Léo, aquele que agrediu a mulher de mesmo. 18 anos de prisão aberta, fez um vídeo rindo na internet e ficou por isso mesmo. Para um pouquinho. Ficou por isso mesmo, por quê? Porque ela retirou a queixa e porque ela saiu no aviãozinho particular para ir para casa e ganhou uma grana. Não, o Vitor e Léo foi isso que aconteceu, Ana. Fosse infeliz com esse teu exemplo, porque agora desconstruiu tudo que tu tinha construído. Agora eu vi ela a cena saiu dele de dando lá, eu sei pontapé, porque... dando pontapé nela grávida, com 4 meses, dentro do elevador. Eu vi a cena. Sim, mas ela desculpou ele e foi embora com ele. Entrou no aviãozinho, ela e as duas crianças. Acabou com a carreira dele. Tem o caso do goleiro Bruno, despedaçou a esposa, deu para os cachorros comer e está aí sendo aplaudido, sendo cogitada a contratação. Tem que ter uma nova oportunidade. Pergunta se a Elisa vai ter outra. Eu quero aproveitar o gancho da minha manchete. Fala isso aí. Ela é bem... Que é violência também. É sobre a violência. O Estado Islâmico, há 2 anos atrás, atacou o balneário francês de Nice numa nova forma. Atropelamento a 120 por hora. Botou um caminhão, acho que o Vitor Lins viu isso, cara, 120 por hora.
E eu fiz a minha manchete uma analogia ao crime que aconteceu ontem. Na minha avaliação, que eu não sou jurista, advogado, eu sou um homem do povo. Eu vi um crime. Um cara passar 80, 90 ou 100 por hora numa avenida em Porto Alegre e mandar o corpo de uma pessoa a 39 metros é crime. Verdade. Para mim é crime. Hediondo. E esse cidadão ainda mandou a mãe dessa menina, que foi enterrada hoje às 11 horas no cemitério de São Miguel e Almas. Quer dizer, isso foi uma coisa que me tocou muito. Eu vi bastante vezes na noite passada na televisão aquilo, a falta de respeito, de humanidade. Ele mandou a guria a 39 metros e saiu correndo. Veja só. Tá lá a imagem lá. Sim, nós mostramos no programa de ontem. A gente falou, mas telespectador, olha só a minha avaliação, dona Magda. Ele saiu correndo, a mãe quebrou perna, tudo, mandou Duas pro hospital. pernas. E não é com esse herói, entre aspas, que eu acho que tem que ter homem nessa cidade. Eu acho que deveria ter justiceiros nessa cidade. Tem que ter um pouco. Tem que parar um pouco esse mimimi. Senão é muita desordem. Esse cara se apresenta na delegacia como advogado. O advogado não prende ele, porque diz que tem que investigar, porque o crime não houve intenção de morte. Tu atira um ser humano a 39 metros de distância, despedaça uma menina num dia dela importante, manda a mãe dela para o hospital quebrada. O que se espera de um cara desse? Se fosse um parente Não, meu... faz tudo isso, Chicão, e vai embora. Vai embora. Foge. Não presta socorro. Foge, não presta socorro e vai pra Não delegacia presta com uma socorro. advogada como E eu bonzinho. quero dizer pra vocês que eu não queria vai que ele preso. Não fizesse vai, com um não vai parente preso. meu, que eu ia botar fogo na casa dele, de botar fogo na casa desse cara. Aí tem que ser Estado Islâmico. Não tem que ser lei, porque a lei não tem mais nessa história. Em Que compensação... Oh, perdão, concluiu, Chicão? Concluir, porque é uma coisa revoltante, Verdade. dona Marta. Ele primeiro mentiu, né? Ele mentiu que ele estava 60. Ele Aí, deu... quando o delegado disse não. 60 não. Aí ele disse que estava acima. Aproximadamente a 80 km 80 por quilômetros por hora, hora. que se assustou. Ele disse que estava indo buscar a namorada, ele é um motorista de aplicativo, estava indo buscar a namorada, se assustou quando percebeu que atropelou, que realmente estava então a 80 km por hora, ficou com medo, foi pedir ajuda para um amigo e aí ele, logo em seguida ligou para a irmã, ficou sabendo que uma das vítimas tinha morrido. E disse que no dia seguinte, daí perguntaram, mas por que tu não te apresentaste para a polícia? Daí ele disse assim, daí eu fui buscar uma advogada, daí a advogada tinha compromisso durante a manhã de terça-feira. Fugiu do flagrante, né? Exatamente, só pude me apresentar na terça-feira de tarde. Talvez até de estar E aí o delegado... E uma menina foi enterrada na terra, morreu, isso é o fim do mundo, mano. E aí ele vai ser acusado, então, de homicídio não vai dar nada. culposo. Culposo. Pode pegar de 2 a 4 anos. Vai responder em liberdade, como a gente já disse. E ainda pode ter as agravantes porque ele fugiu e porque ele não prestou socorro. Mudando de conversa, onde foi que ficou, não era isso que eu ia dizer. Eu ia falar sobre... Aquele assalto que teve frente ao Instituto de Cardiologia, o resultado foi bem diferente, né? A esposa de um policial estava com 38 na bolsa. E o sujeito foi assaltar ela, o Marconi. E ela deixou o rapaz mais pesado. Morreu agora no final da tarde, o ladrão, o bandido. Como diriam os americanos... Não vai roubar mais ninguém, ela vai pra casa. Posso ir com amenidades, dona Maria? Tá na hora, nós estamos tentando, mas tá difícil. É que a senhora está encantando muita gente. Um amigo meu, o senhor Ademir, mandou beijos, abraços, perguntou se a senhora é solteira, se a senhora tem compromisso. Meu amigo Ademir está totalmente apaixonado pela senhora. Tá apaixonado. Ele ficou meia hora falando, eu não aguentava mais. É o cantinho do amor, isso aqui? Eu não aguentava mais. Estávamos com ciúme. Tu estás ficando alcoviteiro, mano? Não, eu pensei que a senhora me chamou de um velho alcoviteiro. Tá intermediando o romance? E tu tá tendo uma crise de ciúmes? Viu, Vitoreiro? Porque eu não entendi Eu também achei assim que tinha uma mágoa assim por dentro. Não, mas as moças dessa bancada não podem ser intermediadas por um agente infiltrado. Infiltrado, um agente infiltrado. Olha Agora aqui. eu ia falar uma coisa para casa hoje. Olha aqui, ó, vamos lá. Nosso Instagram... Tem cor de pesquinho, né?
pesguinho. Que é um pesgo, pêssego de pequeno. pesguinho. De pesquinho. A propósito da camisa do mar, então, eu até agora não consegui fazer o que eu quero fazer mesmo. Carla, me dá esse casaco. Amei. É a Lena de Novo Hamburgo que quer o teu casaco. Tá? Sabe que a Pérola também gostou do meu casaco, eu vou ter que contar. Esse casaco é antigo. Eu acho que é da época ainda do Clóvis, que o Clóvis, né, estava entre nós e tudo mais. E eu guardei o casaco, eu digo, bom, faz tanto tempo que eu não uso esse casaco, é hoje que eu vou usar. Então ele é antigo, não joga as coisas boas fora. E o teu casaco está fazendo sucesso, que como é que é o nome da pessoa aqui? Não importa, mas a mensagem é boa. Olá, bancada, adoramos a todos. Parabéns, Marconi. Uma brincadeira em homenagem ao casaco da Carla. Relembramos e já encomendamos um pacote de mini chicletes Adams. Aqueles bem pequenininhos, lembra disso? Já que nós estamos falando de cores, de coisas agradáveis, eu quero dizer que o verão está aí e todos nós queremos ficar lisinhos e radiantes. Então fica aqui o lembrete, vá a Pelo 100 e fique no clima. A depilação é segura, rápida, sem necessidade de agendar horário, porque são 16 anos de mercado, né? A Pelo 100 trabalha com profissionais treinados, dando excelência para um atendimento eficaz e garantido. Sistema de depilação diferenciado, com uma cera natural e exclusiva. E possui cabines individualizadas com depilação feminina e masculina. E, além disso, também executa a depilação egípcia, aquela que é feita com uma linha. E tem mais, trabalha com design de sobrancelhas. Você pode marcar hora em um dos telefones que fica aparecendo aí na tela, enquanto eu estou falando. Ou, se você preferir, pode ir direto em um dos 3 endereços. Obviamente, um fica perto de você. Agora, se você está pronta para o verão... bom, agora tá tudo bem. Pelo 100, pioneira em depilação aqui no nosso estado. Não esqueça, não deixe para depois. Eles têm um horário largo, 3 endereços, telefone também em cada um. Não deixe de fazer, não seja preguiçosa. Vá fazer uma depilação, o senhor também. Tirar os cabelinhos da orelha, tirar os cabelinhos do nariz e outros que o senhor achar que precisa tirar, né? Meu orelha está precisando. Você falou que tem gabine masculino e feminino, não tem nada pro Chicão lá? Não precisa depilar, querido. Eu tenho uma semidepilação. Tu tem o quê? Semidepilação. Inspirado em Antônio Bandeiras, que é meu ídolo. Toma pra ti. Tá, queridinho. Ah, no Bruce Willis? Tá bom? Queridinho. O Bruce O Bruce Willis, ele tá Sempre que zerado. ele faz, ele apara pelos. O Bruce Willis ficou Ele tá revoltado. zerado. Tá o quê? @atualidades.pampa é o endereço do nosso Instagram, youtube.com/tvpampa, ativar a sinetinha aquela para receber as notificações, o facebook.com, atualidadespampa, e-mail, atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp. Que nós Luzes no Chicão. falando há horas, Tu vai pra retaliação todo o programa agora. 999777001. 2020 vai ser cruel pra ti. Luzes para o Chicão aqui, Vai ó. ser ruim pra Uma ti, luzinha viu? aqui Faz pra- isso na câmera, guri. Eu sei, só pra dar um clima bacana. Tá, ali. eu vou trazer uma vela aqui pro programa. Enquanto O for Ruxo uma- já tá as bananas. Tá, mas eu- Parou. Que é isso? O Ruxo come banana. não diz nada. Parou, mas ele não come durante verdade. o programa. Mas eu E posso trazer maçã botadinha. também, Maçã banana, também. bergamota. até porque Eu quero durante o fazer programa uma seria torta, falta de tudo educação. bom, Alguém tá comer só. um... Ele trouxe até uma jaca. O que é jaca? Uma jaca. Não, brincadeiras à parte, o Ruschel tratou bastante do assunto do juiz de garantias. E hoje tem a notícia, uma entrevista concedida pelo ministro Dias Toffoli, ele que é presidente do STF e também presidente do CNJ, no qual ele afirma e ele determina que para a aplicação do juiz de garantias terão que decorrer 180 dias, 6 meses para isso acontecer. A lei dizia 30 dias, seria 23 de janeiro, então foi adiado esse prazo por não ter a mínima possibilidade, mínima viabilidade de em todo o Brasil se aplicar esse juiz de garantias. Juiz de garantias, a gente precisa lembrar que aquele juiz que, segundo a legislação anticrime, que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, que surgiu durante esse processo, não estava dentro do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Esse juiz de garantias, ele acompanha a investigação. Então, alguns atos de dentro da investigação são requeridos para esse juiz de garantias e depois, para o julgamento do processo, né, tem um outro juiz que assume tudo isso. Então, tem muita crítica a esse respeito.
3 ações dentro do STF, no qual o ministro Dias Toffoli analisou, porque tem o período de recesso, ele que está, então, à frente do tribunal pelo período de recesso, de plantão. Então, foi uma decisão liminar e ele determinou várias coisas, como, por exemplo, ações que já estão em andamento não se aplicam juiz de garantias nem daqui a 180 dias. Os casos de violência doméstica não serão aplicados o juiz de garantias, nem agora, nem depois. Okay. E aí eu fiquei pensando, tanta coisa que ele decidiu, Vitorino, que depois pode até ser modificada, porque isso não está dentro da legislação. Possivelmente vai ser pelo plenário do STF, né? Agora, o que me deixa assustado é o seguinte, nós temos uma justiça que, além de cara e gananciosa, presta um serviço da pior qualidade ao cidadão brasileiro. As ações da justiça hoje dormem nas gavetas. Aí o que se diz? Não tem estrutura, tem que ter mais juízes, coisa e tal. Aí eles criam vaga para novos juízes exclusivamente para fiscalizar outros juízes, ou seja, para criar ainda mais artifícios e argumentos para os bandidos que podem pagar bons advogados, especialmente os bandidos de colarinho branco. Olha a barbaridade que o Congresso brasileiro fez. Porque o Bolsonaro aprovou, não vetou, porque sabia que ia voltar e iam derrubar o veto. Mas isso foi criado pelo Congresso brasileiro. Um grupo de parlamentares enterrado até os olhos com problemas na justiça criou esse negócio para que seus advogados pudessem postergar os seus processos por anos e anos. E eles continuassem roubando. Porque a Lava Jato mostrou que mesmo indiciados e mesmo presos, esses caras continuam roubando. O Eduardo Cunha não estava da cadeia comandando ainda a quadrilha dele lá no Rio de Janeiro e em Brasília? Então, assim, poxa, tem que alterar isso? A gente pensa, o parlamento brasileiro vai pensar no cidadão. Não, pensaram com o umbigo. O Toffoli postergou por 6 meses. Não tem que postergar, tem que acabar com essa papagaiada. Mas ele já disse que é constitucional. Na visão dele é constitucional. Na visão do Toffoli, que for para ajudar os amigos dele, e os amigos dele estão tudo enrolados, né? Então, o que for para ajudar os amigos dele, tá dentro. E ele, a gente sabe que é um voto a favor do juiz de garantias. Vai ser do Gilmar, vai ser do Lewandowski, vai ser aquela turminha de sempre. A gente tem uma esperança mínima de que algum ministro do STF que votou nessa barbaridade que é a segunda instância, mude o seu voto e entenda que juiz de garantia não é suportável pela estrutura do judiciário brasileiro. Porque processos que duravam 4, 5 anos vão a 8, 10 e vai prescrever a maioria. Não tem juízes. Vamos criar mais cargos. Então vamos criar mais carguinhos para juiz ganhando 20, 30, 40, 50 mil e em 3 anos acumular contra-cheque de 6 dígitos. É essa papagaiada que criaram os nossos ilustres parlamentares. Claro, o mundo jurídico está adorando, né? Porque vai ter substituição, vai ter não sei o quê, vai ter... aí você ganha o salário de não sei o quê. Os juízes não estão. A Associação dos Juízes, não. Pelo contrário, entraram procuradores e tudo mais. Quem não está satisfeito é o Ministério Público, porque sabe que agora a chance de botar esses vagabundos na cadeia complicou. Mas os juízes, eu ainda tenho minhas confianças que estão jogando para a torcida. Porque vai rolar substituição. O tempo vai mostrar, né? Rolar substituição, vai rolar, entendeu? Mas, poxa, se tem que botar mais juízes, bota juízes para decidir primeira instância, decidir juizados especiais, cuidar das pessoas, do cidadão. Para de cuidar de interesses de bandido de colarinho branco, de ladrão barra pesada, de grandes traficantes, porque é só a esses que os juízes de garantia vão servir. Não é que os juízes vão defender essa gente, não, mas vai criar mais uma instância para recorrer, para impugnar, para não sei o que. Aí vai para o juiz de garantia, impugna um documento tal, volta o documento. Vai ser um inferno, nós não vamos botar ninguém mais na cadeia. Agora, eu só não concordo contigo com a questão do presidente Bolsonaro. Deveria ter vetado. Ele só não deveria ter vetado a questão, por exemplo, das verbas eleitorais, porque sim, ele poderia estar incorrendo em crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade a gente sabe que é passível de impeachment e tudo mais. Agora, essa história de assim, se vetar, o Congresso vai lá e muda. Bom, mas então não tem que existir o veto do presidente. O presidente veta aquilo que ele não concorda.
E se ele tem do lado o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que não concordava, que deu a opinião que não deveria acontecer e não deveria ser sancionado, ele deveria ter vetado. Faz sentido o teu raciocínio. Essa é a minha avaliação com relação a Os isso. mesmos dispositivos que as hienas iriam utilizar caso ele vetasse a verba eleitoral, que seria o de atrapalhar o perfeito funcionamento da máquina legislativa ou judiciária, que é o dispositivo Não, era constitucional. mexer no orçamento. Sim, esse caso é a mesma coisa. A esperança do Bolsonaro é que a justiça rejeite, porque não tem uma previsão orçamentária para isso, não tem alíquota. Olha, eu vou ser honesto para vocês. A gente pensa que a coisa vai avançar, aí vê a criação de uma bobagem dessa. Isso é uma bobagem. Absoluta. Vai. Mas a questão da verba era mexer no orçamento aprovado pelo Congresso. É diferente dessa legislação, uma coisa diferente da outra. Qual é o orçamento? A verba prevista, a verba eleitoral que está prevista, que ele não quis vetar, porque poderia ter crime de responsabilidade, também porque ele não tem condições de mexer depois de aprovado o orçamento. Por isso, incorrer no crime de responsabilidade. Não, diferente mas dessa. o crime de responsabilidade não é para mexer no orçamento. Era por, o dispositivo, eu vou achar o dispositivo que eu achar o que diz. Porque também é atrapalhar o perfeito andamento dos poderes da nação. Mas então nunca pode ter veto, Vitorino. Se for nesse sentido. Os nossos telespectadores é diferente. Não, mas os vetos são para leis ordinárias, não para dispositivos que mexem no orçamento da União. Então, assim, eles vão. A alegação é de que se ele vetasse, ele estaria atrapalhando o perfeito funcionamento da máquina judiciária. Mas deveria, então, usar o recurso de jogar para a torcida. Vai, veta, compra e mostra que esbarra. Vai para a televisão. Esbarra no Congresso. Sim, é uma estratégia. Só que essa estratégia abriria espaço para as hienas, porque tem as hienas lá que estão loucos de vontade de dar de mãos com a esquerda para pedir impeachment do Bolsonaro. Então não faz nada. Mas o jeito de lidar com hiena é sendo mais hiena que a hiena, cara. Numa disputa de maluco dessa, quem gritar mais alto... Nesse raciocínio não tem presidente, dá um golpe, põe um milico nossos telespectadores aqui, a maioria concorda com o que a Carla acabou de dizer. A Ângela Casale, a Mara Guiar diz que se o Bolsonaro vetar o Congresso derruba o veto. O Vilmar Montoya, o Vitorino nunca critica o Bolsonaro. Claudemir Silveira, não adianta o primeiro grau decidir, os tribunais sempre mudam as decisões. Sueleci Ravazzi diz: Vitorino, livra a cara do Bolsonaro até nisso. Fernando Volino, só que tem uns ali que são sempre um exemplo. Isso é outra coisa que está falando mal de nós. Concordo com a Carla, deveria ter vetado sim. Parabéns, Marconi, pela tua posição. Nem considero não sei o quê. Barará, 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 barará. O Vitorino que critica o Bolsonaro. O Vitorino é correto, o presidente Bolsonaro tá ok, tá bom. E outra coisa. Esclarecendo para o Eugênio, ele está dizendo que hoje à tarde o Toffoli desistiu do juiz de garantias. Não, ele não desistiu, ele apenas adiou a aplicação do juiz de garantias. Era para acontecer 23 de janeiro e agora vai acontecer em 6 meses, se tudo continuar igual. Agora, que perigo esse Toffoli quando fica sozinho decidindo, né, no plantão. Olha o que esse cara faz de lambança. Vocês viram a confusão? Hoje foi aberto o prazo no site para as pessoas pegar o estorno do DPVAT. É verdade. Engasgou, o troço caiu durante o dia. Eu não entendi também. Eu quis pagar o meu negócio lá, eu paguei... Não, tu não conseguiu pagar nem receber o estorno, nem nada. E aí eu tô com uma dívida maior do que a que eu tinha. Eu paguei um pedaço, achando que estava pagando essas coisas, e mais... Olha, tá uma bagunça. Ainda bem que existem as instituições... democráticas de direito. O seu Toffoli, deixaram o seu Toffoli sozinho. E mais, com relação a esse DPVAT... Um por vez. Com relação a esse DPVAT, a devolução de quem pagou aquele valor a mais do DPVAT, que tem direito a R$10,91 quem pagou para carro, e moto cerca de R$72. Realmente, como disse o Vitorino, o site ficou completamente fora do ar, em especial durante a manhã, mas vai ficar no ar durante todo o ano, a pessoa pode ir o ano inteiro, mas tem que ter conta. Tem que botar o CPF e tem que ter conta ou poupança ou corrente. Quem não tem conta, poupança ou corrente, parece que vai ficar... Olha a confusão que fez um cidadão despreparado no comando da justiça brasileira. O maior exemplo de uma bandidocracia é... Olha o esforço que o cidadão tem que fazer para andar na linha. Para fazer tudo direitinho. Eu só queria saber como é que é essa mulher do Toffoli.
Eu tenho uma curiosidade. Eu tenho Bora, uma curiosidade, cada um tem uma curiosidade. Cara, com todo esse Vamos poder aí... deixar o Marne Barcelos Eu falar. quero dar meus uma parabéns super ao presidente Bolsonaro. Quero dar meus parabéns. O presidente Bolsonaro teve uma atitude fantástica. Sabe o que ele fez? Problema do INSS. Só no Rio Grande do Sul nós temos mais de 100 mil pessoas que entraram com seus pedidos, suas solicitações de aposentadoria, uma série de problemas inerentes ao INSS. Vai chamar militares capacitados, que não vai ter concurso, eles vão ganhar um aditivo na sua aposentadoria, aqueles que são na reserva, etc., e vão dar o seu apoio. Tem advogado, tem engenheiro no Exército, tem muita gente altamente capacitada, passaram a vida inteira estudando, vão trabalhar junto ao pessoal do INSS para botar em dia esses milhões de pessoas que estão necessitados, que pediram os seus empenhos, as suas aposentadorias e assim por diante, para que se resolva esse problema. Não é possível isso. A Justiça determina um prazo e até 45 dias. Você entra com o pedido, já está aposentado automaticamente, mas tem que ser analisado a partir daquele instante que você entrou. Então, ele recomenda, vai fazer isso. Aí já tinha um camarada dizendo, mas por que ele está chamando os militares? Olha aí, porque ele é militar, ele chama os militares. Parabéns, presidente Bolsonaro. O senhor agiu corretamente. Tira essas pessoas que estão na reserva, recebem uma ajuda de custo e vão tratar com a sua capacitação desse grande problema para aqueles que querem se aposentar, aqueles que estão na fila de espera. Mas hoje à tarde, Marinho, na extrema imprensa, já tinha gente dizendo que é o princípio da ditadura Militarização. anunciada. Bolsonaro começa por aí a militarização, os coturnos e tal. Os pessoalzinhos que mas nasceu em 91. você viu hoje, aqui, ó, só para encerrar em alto estilo. Quem que tá falando de encerrar, menino? Não. Fala o que tu tem que falar, ou tu vai encerrar esse assunto. Não, é encerrar esse assunto. Ah, Eu então falei tá, encerrar o vamos assunto. encerrar esse A súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho. Você não pode mais demitir maconheiro, sabia? Maconheiro? É. Quer dizer, o cara pode... Se você E bêbado também não se pode. você demitir um viciado, não pode. É contra a lei. A empresa não pode demitir, porque ele é coitadinho, agora fica Então ele sobre... se chapa e deixa aquela fumaceira. É só não Não contratar. pode, a então. empresa não pode mais demitir. Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 443. O sujeito se droga e a empresa não pode demitir ele. Ah, maravilha, é isso. Não, mas tá Brasil. ficando, a coisa tá ficando Tá muito difícil. Brasil, louca, parceiro. louca. Dizendo, Sabe, tá quem tipo quiser assim, olhar, ó, por para o favor. mundo que eu quero descer, porque muito tá muito louco. maluco. Quem quiser olhar, por favor, súmula 443 do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Marconi, vamos à tua manchete, por favor? Pois não, dona Magda. E os brasileiros, então, agora se sentindo ameaçados pelo megalomaníaco, né, o psicopata Nicolás Maduro, que agora, em mais um discurso, né, a seus asseclas lá, aos seus seguidores, o discurso chamado Memória e Conta à Nação, que é um discurso mais ou menos aos moldes, né, do praticado nos Estados Unidos pelo presidente aos congressistas, chamado Estado da União. Né? Ele foi lá, subiu ao palco para continuar com as bobagens, as mentiras que costuma levar adiante, né? O ditador da extrema esquerda, Nicolás Maduro, agora disse conhecer com detalhes os planos de Jair Bolsonaro e do governo colombiano para a Venezuela. Mas aí, é claro, como sempre faz, né? Vomita palavras ao vento, sem nenhuma prova, sem nenhuma argumentação de absolutamente nada. Seguiu mentindo e ainda fez ameaças. Disse, né, que caso se atrevam, arrebentamos os seus dentes. Opa! Disse o Nicolás Maduro. Ai, os meus não, caríssimos. Disse ele. Porque Deus saiu uma grana, né? porque os dentes da população venezuelana ele já destruiu, né? verdade, Cerca é de 97% daquela população lá que nem dentição tem mais, né? Que mal força para parar de pé as pobres criaturas têm. Ele, como eu disse, não deu detalhe de absolutamente nada, porque esse discurso para idiota útil funciona, né? Só no barulho, dá o gritedo, dá apoiado. Quando eu achei que ele saiu do foco por causa desse episódio de Irã, então todo mundo esqueceu o Maduro. Ele voltou e aí seguiu dizendo... Saiu da vitrine, né? Caiu no seguiu- esquecimento, ele perdeu importância. Teve uma situação, né, em que ele levou a público um assalto que houve, né, na Venezuela. Diz que as forças treinadas pelo fascista da extrema-direita Jair Bolsonaro levaram para lá pessoas para roubar as armas de dentro dos quartéis dele. E aí, mas ele disse assim, mas tudo tranquilo. Bacamarte. Logo em seguida, 95% dessas armas nós recuperamos.
disse o ditador, né? E aí ele alegou que os outros 5% dessas armas estão aqui no Brasil e que Jair Bolsonaro estaria, então, treinando paramilitares para atacarem. É difícil levar a sério um cidadão desse. Esse sujeito é doido. Ele criou o Ministério da Felicidade, o cara que criou um negócio desse. A vantagem dele é que o Guaidó é outro louco, né? É ruim pra caramba. Mas eu acho que o Guaidó é menos ruim. A Venezuela está virada num negócio. Agora, eu não menosprezaria esse maluco. Porque, olha bem, a Venezuela, no estado que está, o que cairia como uma luva para a Venezuela seria uma guerra. E olha que ele provocou o Bolsonaro e provocou a Colômbia também. O presidente da Colômbia também atacou. Quantos aviões de Sukhoi que ele tem? Então aqui, o que não é MiG? Não, Sukhoi. Pô, mas Sukhoi é avião dos anos 60, uns crocodilos. Mas é isso. O MiG que é o Mas é isso que eu estou dizendo, a Venezuela não está subestimada. A Venezuela, uma guerra com a Colômbia perde. Então, quer guerra? Então nós vamos comprar, pronto, transforma aquilo em areia, ergue um grande estacionamento para o país do lado lá e pronto, acabou, começa a Venezuela do zero. Mas sabe que alguns deputados primeira hora, disseram, R$15. O Marconi deputados de oposição que estavam tentando chegar até o parlamento disseram que foram alvejados por tiros. Tem fotos de tiros Mas ele e tudo tem mais. o costume de botar Não, é a milícia, as milícias. milícias. Exatamente, eles chamam de coletivas. Milícias A são primeira acusadas. coisa que a esquerda faz é criar milícia. Aqui no Brasil estava avançando, o presidente da CUT não estava dizendo que ia pegar em arma, ia fazer, ia acontecer. Sangue. O MST, esse é o quê? É uma milícia. O Boulos, aquele não disse isso? O Boulos também, lá em São Paulo, com as invasões. Essa turma, esses são milicianos assumidos. E a esquerda usa esse procedimento. Ela tem as forças regulares e tem os milicianos que fazem o trabalho sujo. Quem é que você pensa que matou aquela brasileira lá lá em Honduras, Nicarágua? Quem é que matou aquela brasileira? O Oscar Mendes. Foram milicianos da Oscar turma Pérez. do Ortega. O Oscar Pérez, né, o ídolo do povo venezuelano que se revoltou, foi assassinado transmitindo pelo Facebook. Isso. Gritando, mostrando que Pelas tinha criança, milícias. Pelas milícias, pela Pelas Guarda milícias. E Bolivariana. aí o governo disse que vai descobrir quem é as milícias que ele mesmo mantém para fazer o trabalho O sujo. farsante seguiu dizendo que roubaram fuzis, lançadores de morteiros e mísseis estratégicos. Isso, né, lá do país dele, que seriam, então, ele chama, né, os responsáveis que ele alega serem brasileiros, um grupo de terroristas, mercenários, desertores e traidores apoiados, financiados e amparados pelos governos de Jair Bolsonaro. Tá falando mais que a boca já, né? Já estava na hora, né? Claro que é verdade. Já estava na hora. Ele já. não está falando com a boca mais há muito tempo. Os brasileiros fazem isso lá em Machu Picchu, o Maduro fez com a Venezuela. Está falando pro outro lado. Escondeu, não falou de novo sobre a inflação, né, estratosférica que a Venezuela vive, omitiu mais uma vez, disse um monte de bobagem, disse que, ok, até passa por uma hiperinflação, mas ele alega que o seu regime tem conseguido frear o processo. O salário mínimo Deve hoje... ser culpa dos Estados Unidos. Culpa, lógico. Né? Claro, E o salário mínimo lá, hoje, vale R$14. O que ele está socialismo implantado querendo, com na sucesso. verdade, seria um baita tiro no pé. Porque ele provocar uma guerra com a Colômbia ou com o Brasil, os americanos botam um porta-aviões ali na costa venezuelana, em 48 horas eles arrasam. Mas é terraplanagem naquilo lá, começa do zero. Já destruiu porque aquilo mesmo. o que acontece? Os americanos não vão intervir. Não. O Brasil não vai declarar guerra para a Venezuela. A Colômbia também não. O que esse Maduro está querendo? Ele quer que alguém vá lá e atire uma bomba nele. Aí ele passa a ser o coitadinho. Como ninguém faz isso, ele fica xingando pelos veículos de comunicação Mas aí venezuelanos. se atirarem a bomba direito, ele não tem oportunidade de sair fazendo poderia coitadinho. fazer igual no Chile com a Allende, colocar um Pinochet venezuelano tomar o poder. Isso aí poderia acontecer. Mas o problema todo é que as forças armadas venezuelanas estão todas compradas. Estão todas na mão Ele deles. comprou todo mundo. Estão tudo na mão. Os militares, generais Exatamente, venezuelanos ganharam. são ricos. Eles têm ilhas na costa da Venezuela, têm dinheiro em contas em paraísos fiscais. Tanto que essa conversa esses de caras tão embargo ricos. americano à Venezuela, na verdade, são contra os 7 mais ricos. O Brasil tem 60 ou 70 generais. A Venezuela tem 2.000. A filha do Maduro é uma das mulheres mais ricas da América do Sul. A filha do Maduro. Esse infeliz ainda procriou ainda botou gente infeliz. na terra. Não, o Ministério, Porque o Ministério da esse cara tá com espaço ministro, demais já. O ministro da Ele Fazenda da destruiu uma Venezuela nação.
O ministro da Fazenda da Venezuela foi flagrado pela CNN fazendo compras em Nova York. Vocês viram? Tem um vídeo na internet. É que o imperialismo é muito... Tem um vídeo na A internet. mesma empresa que levou o Carlos Ghosn até o Líbano, é a empresa que transportou o dinheiro do Maduro, da Venezuela até os bancos suíços, não sei onde sim, a eles escondem grana o dele, dinheiro. a grana Claro. dele. Mas já que você está com a palavra... Por favor, então vamos ao primeiro aniversariante de hoje, uma das maiores figuras do teatro mundial, Molière, que, aliás, o prêmio Molière de São Paulo é o mais aspirado por qualquer pessoa que milite no teatro, qualquer ator, qualquer atriz, etc. Molière, cujo nome verdadeiro é Jean-Baptiste Poquelin. Algumas das peças deles que são famosas, por exemplo, Tartufo. Eu já usei essa palavra aqui, que significa hipócrita, Tartufo, hipócrita. E outro, que eu uso muito aqui, que é a misantropia, o misantropo, né? Que tem a pessoa que tem aversão, o homem que tem aversão às pessoas, né? Que ele cria, dentro da sociedade francesa do século XVII, ele cria esses tipos, né, da hipocrisia que continua vigente até hoje, em qualquer parte do mundo, e daqueles que são adeptos à misantropia, que criaram uma aversão às pessoas, porque está cada vez mais difícil viver nesse mundo. Vocês vão convir comigo, que está difícil viver nesse mundo, porque é muita hipocrisia e todos nós vivemos num regime altamente plutocrático, né? O dinheiro é que realmente manda. Então, já naquela época, Molière, o grande francês, analisava dessa forma. Aristóteles Onassis, né? O grande armador grego, né? Começa a sua vida na Argentina. Ele estava tão mal na Argentina, em Buenos Aires, Vitorino, que ele pegava bagana de cigarro no chão para fumar, porque ele era fumante. Então ele pegava, ele não tinha dinheiro e tal. Aí compra um navio velho, não sei como é que ele fez, foi crescendo, comprando um navio, sucata de guerra e tal, aquela coisa toda, se transforma num dos maiores armadores do mundo, coloca uma empresa aérea, Olympic Airways, que depois foi vendida pelo governo grego, e casa com a Jaqueline Onassis, né? Casou com a Jaqueline Onassis, né? Eu, uma época, li uma reportagem a respeito disso, e ele fez um contrato com ela, os advogados fizeram um contrato. Nos Estados Unidos, ninguém casa sem fazer um contrato, e os advogados que redigem isso. Ele tinha direito a 3 noites por semana. 3 noites por semana com ela, né? 3 noites por semana. Que vale, bimbada contada é fim. Isso, É uma coisa. Não, mas não, o Chicão, que é um atleta sexual, sabe? Não Pô, posso falar não dá dessa pra ser coisa. contado, né? Nunca ouvi o Chicão falar isso. Não, acho sempre que moralizar. Não, cai nessa, ele está querendo te levar para a lama. Aristóteles Falando, Onassis, né? Uma grande figura do mundo, etc. Foi, Como é o nome daquela foi feito soprano? um filme, né? Mas aquela soprano que foi apaixonada por ele. Que Maria Maria Callas, que aliás eu tenho o livro e tenho o filme também. filme A dela é mulher maravilhoso. foi a maior cantora do mundo, consagrada nos Estados Unidos em todos os grandes Fizeram até um teatros. filme sobre a história do Onassis, o Anthony Quinn, que fez o papel Isso. de... Dona Maria Lenk, uma senhora com quase 100 anos que nadava no Rio de Janeiro, é um exemplo de vitalidade, que foi já falecida, a Dona Maria A maior Lenk. nadadora brasileira de todos os tempos. Gamal Abdel Nasser foi o presidente do Egito, um dos responsáveis pela grande represa de Assuã, que é uma das maiores do mundo, ganhou inclusive da nossa Itaipu. João Batista Figueiredo. Eu tive a oportunidade de almoçar com o presidente Figueiredo, ele me concedeu uma entrevista. Conversei com ele mais de 2 horas, gravei e tal, e ficamos conversando, uma figura agradabilíssima, né? Agradabilíssima. Eu fui traído pelos meus amigos, ele saiu com grandes mágoas, né? E eu perguntei, mas presidente, eu tenho uma pergunta para lhe fazer muito importante. É verdade que o senhor fugiu do palácio? Sai por baixo? Aí ficou bravo comigo. Mas também Ficou bravo. perguntinha, né, Mário? Não, mas não é. Aí ele disse, negativo, eu não passei a FAP porque ninguém me convidou. Aí peguei e fui embora. Ninguém me convidou. Aí eu, o que você acha? O que você acha? Não, concordo com o senhor, meu presidente. Eu também não sou presidente. Mas Capricórnio. Tem muita gente de Capricórnio que é bem-humorada, mas tem outros que não são bem-humorados, né? Nada à minha direita. Mas o quê? Voltar a pé. Flávio Cavalcante. Querido Flávio Cavalcante, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. Um instante, maestro. Nossos comerciais, por favor. Na época que tinha o J. Silvestre, tinha o Chacrinha, tinha o Flávio Cavalcante, o Blota Júnior, outros tantos grandes apresentadores da televisão brasileira. Flávio Cavalcante. Uma vez foi suspenso, na época da ditadura, porque ele levou um casal e, como o marido era bêbado, a mulher arrumou um amante.
E aí levou no palco, né? E eu fui traído, ela, tá? E aí o camarada, o Ricardão olhando, né? Tiraram o programa do ar 2 meses. barbaridade. A censura funcionava dessa forma naquela época, né? Martin Luther King, eu acho que é desnecessário falar desse homem extraordinário que deu a sua vida pela causa dos negros. E aquela célebre frase dele, I have a dream, né? Eu tenho um sonho de uma América livre, que os negros possam ter os mesmos direitos do branco. Essa frase. Sim, maravilhoso, eu acho maravilhoso o Martin Luther King, pelos seus Ele ensinamentos. era um Morreu pacifista, muito jovem, né? Ele era Sim, um pacifista, sim. ele lutava... Ele era um Gandhi, né? Era um Gandhi negro. Lutava pela igualdade dos cidadãos. Isso, e como Gandhi deu a sua vida pelos seus ideais. Arnaldo César Coelho foi um grande juiz. Grande juiz. É tão craque que ele virou comentarista oficial do Galvão Bueno. Pois é, Grande pediu amigo do demissão. Galvão Não Bueno. quer mais. Não quer mais. Já foi tarde. Bora, você viu? E agora, o ídolo do Vitorino, o modelo Jesus Luz. Aquele que teve namorado da um romance Madonna. com a Madonna. O senhor elogiou ele aqui. DJ Pela eu? boa pinta. Eu? Aquele menino de olhos azuis. O senhor elogiou aqui. Não, o rapaz jantou bem só. O que ele fez? Jantou bem, tá. Terminados. Não, porque Agora essa o do Mário jantou falou- bem do Vitorino foi Essa ótima. do jantou bem, Magda. Falou Essa aí dos não aniversariantes e hoje eu abri um site, enfim, tinha uma história bem triste e ao mesmo tempo tão linda, que de um casal que viveu 56 anos juntos. Viveram verdade. 56 anos juntos. Ela morreu 3 horas depois, ele morreu. E aí contava a história dos dois, que foi bem complicada no início. Ele conheceu ela numa festa, o nome dele é Roberto e o dela é Maria. Aí a foto. Aí É, estão olha eles, ó. os Legal. dois. E aí ela já era noiva. E ele fez uma aposta com os amigos e disse, eu vou conquistar essa mulher e eu vou casar com ela. Se apaixonou por ela na festa. E aí realmente fazia serenatas e tudo mais. Olha, na época da serenata. Sim, Mas é legal. Exato. E conquistou a Maria e os dois então se casaram, viveram juntos, têm 3 filhos, né? Tiveram 3 filhos, 4 netos, se não me engano. E aí os filhos contaram que eles eram aquele casal assim que estavam Coisa linda, hein? sempre juntos mesmo, parceiros. E ela ficou com Alzheimer. Então ele cuidou dela durante 15 anos, ele cuidou dela e tudo mais. Até que os filhos disseram, não, tu não tens mais condição de cuidar. Então vamos colocar ela numa clínica e tudo mais. E ele estava fazendo tratamento para câncer, ele não deixava de ir visitá-la, sempre que podia. Então continuou acompanhando. E aí ele estava em casa, perto do meio-dia, e os filhos, ela morreu às 9 horas da manhã, e os filhos falaram para ele que ela tinha morrido. 40 minutos depois, ele disse que ele fechou os olhos, 40 minutos depois ele morreu. Cara, Disse assim, eu li a tua história, ele Carla. ele Eu queria achei muito viver... legal. Isso é uma história de amor. Muito Verdade. linda, muito linda. Ele e queria a viver ciência? até o final, queria que ela morresse antes para ele poder cuidar dela até o fim. Agora, E Carla, a ciência fechou já os olhos e diagnosticou. morreu. A ciência já eu diagnosticou fico isso. triste, sabe por quê? Que esses tempos não voltam mais. Agora é o contrário. A Aninha até pode me confirmar. Hoje, se um homem gosta de uma mulher e quer conquistar ela, ele insiste, Não é não. a mulher chama até a polícia. A mulher acha que é um abuso, é um cerceamento da liberdade dela. É uma Depende coisa... da abordagem. Depende da duas abordagem. Tem aquela pessoa daí, entra em contato contigo através de uma rede social, depois da outra, daí vai em todos os lugares que você está, né? Às vezes faz propostas indecentes, manda você flor. rejeita. Não, acho que mandar flor é um ato, assim, ainda romântico, para aqueles que curtem e tudo mais, mas passar por uma situação em todas as redes sociais, você ignorar em todas e ele ficar insistindo e depois ameaçando você, Aí passa a ser. A Aí ciência eu já fui diagnosticou como ironizado, já síndrome- fui debochado, a porque abri a síndrome- porta do carro e puxei cadeira em Eu restaurante. também, muito. Eu convidei uma amiga minha para ir para Cancún, ela achou que eu estava fazendo assédio com ela. Então o cara vai ter que te contar. O outro. Ele quer comparar abrir a porta do carro, ser gentil, Não, mas ficar, eu, puxar a esse cadeira, mesmo, teu ir pra total. Cancún. Não, mas ele diz que ele é igual, ele faz isso. Ia dormir em quarto separado. Não, mas sobre esse caso Que é coisa do específico, Vitorino. a ciência identifica como a síndrome do coração partido. Tem um nome técnico, inclusive, que é uma expressão em How japonês. can man a broken heart? Quando você tá com o coração partido? Eu não sei. Como é que é? Eu vou How can man a broken heart? Quando eu me separei da minha mulher, ex-mulher, eu fiz um capítulo como consertar um coração partido. Cara, a Mas melhor eu- maneira de consertar um coração partido é não partir ele. Mas faz parte da vida, a gente é humano, né, querido? Não é só que nem o Nem Vitorino, todos, só areia. nem todos. A propósito, já que falou no Vitorino, a tua manchete, Vitorino.
Ele sabe mais que bombardeado quer. esse ano, sabe? Só represália. O rapaz lá não tem jeito. O rapaz tá possuído. Luiz. Rapaz do quê? O rapaz está possuído. Gente, essa é até uma pergunta legal. Chicão, o que tu acha de tu viver num país em que somente 1/3 das rodovias tem limite de velocidade? O resto pode fazer o que quiser. Eu mais ou menos eu sei qual é esse país. Eu acho que é a Alemanha. É. As autobahn. Agora imagina, a Os Alemanha. carros alemães são- Ah, sim, que deve ser. A Alemanha deve ser uma brutalidade, Não tem uma quase mortalidade, uma Nada. carnificina no Nada, trânsito. nada. Gente, a Alemanha tem 1/7 o índice, que é o número de pessoas por mortos no trânsito. A Alemanha tem um índice que é 1/7 do Brasil. É. 1/3 das rodovias alemãs apenas tem limite de velocidade, entre 100 e 120. O resto é no mínimo Todas 140. todas as demais são liberadas. Se você estiver andando numa autobahn entre Stuttgart e Munique, Devagar, tu ou é entre multado. Stuttgart e Frankfurt, e passar uma Maserati por você por 200 km por hora, a 200 km por hora, não repare, é normal. É normal lá. repare, isso é impulso. Mas as regras de trânsito lá são rigorosíssimas. Não, e as Lá, por estradas exemplo, não também, tem lugar para Zé Ruela. O que é Zé Ruela? É o sujeito que vai para freeway, que tem limite de 110 km por hora. 110, 120. 110. E anda a 80 na pista da esquerda. Ele não deixa ninguém passar. Ele é multado. É, exatamente. Isso Você não Ele é guarda pode... rodoviária. As Mas eu ia te pessoas acham dizer, que são polícia rodoviária que elas têm que manter. Leva 5 motoristas gaúchos para a Alemanha, dá uma semana o trânsito. Eles estão já dá- presos. Tem razão. Eles engarrafam, eles engarrafam. É, já dá. Zé Ruela andando a 80 por Brasil, hora na pista da esquerda. só. E tem mais, e fica brabo Fica se brabo, tu passa fica. por ele. Não, não deixa, ele te monitora. ele quer te Não controlar. não deixa. O sujeito vai lá com uma SUV de 200 mil reais, aí vem um Unozinho Mille, quer passar por ele, Nada Sinal de luz atrás. sinal de luz atrás, ele fica brabo, a 80 por hora na pista da esquerda. Não, por que eu chamei a atenção para isso? Porque o Chicão hoje falou sobre o negócio do acidente, a violência do acidente, a violência do trânsito no Brasil. Gente, vou repetir a frase do Marne, é educação. O motorista brasileiro, ele não é violento, ele é mal educado, que torna ele ainda mais violento. Então, assim, na Alemanha, você não pode, em hipótese alguma, passar pela direita. Se tiver 3 pistas, os dois estão andando a 120, você quer passar a 150, você não pode passar pela pista direita. Aqui o que mais tem. É multado. O que você faz? Você vai pela pista da esquerda, encosta atrás do carro da frente, e se ele em 3 minutos não sair da sua frente, a câmerazinha que está pegando ele, automaticamente, multinha. Eu ia dizer, passa por cima. A gente... Conta até 13, passa por cima. Aí alguém vai dizer, sim, não será por isso que eles têm carros espetaculares? São os melhores carros do mundo? Sem dúvida. Se você pegar os 10 melhores carros do mundo, 7 ou 8 são alemães. É. Então, segurança também considera. É uma série de considerações. E o nível Qualidade da cultural até do rodovia, respeito disso. qualidade da rodovia, sinalização, tudo isso. O que eu quero dizer é que eles têm 1/7 do número de mortes que nós temos aqui e somente 1/3 das Mas, rodovias. Vitorino, aqui os têm caras têm limite de carro velocidade. 1000 e querem andar 160 no limite do 1000. Não, mas não anda. Não entra, não. Chega a É bem que 160, é um eles limite. Só se for barranco abaixo. É, por quê? Dá pra fazer. Descer do barranco. Ele não, né, Chicão? Não, dá pra fazer, dá pra fazer. Ele, Se dedicar, dá pra fazer. Não, Tu tem. entende tudo de carro, Não né? dá, eu não recomendo. Mas se Quero dedicar, andar contigo, tu Mas é dirige só na bem. baixa. Não abaixo, atira no barranco e ele for chega pra praia na quase festa. 200 lá embaixo. Tem uma outra questão das estradas, principalmente das autobahns, é que elas são estradas fechadas. Aqui a gente tem um problema, assim, daqui a 100 metros tem uma tribo de índio vendendo cesto de vinho. Tem, e entra Daqui a no- 200 Aí é metros 50 tem km por hora. Entradinha pra Aí não entra sei a o quê. cavalaria, Daqui a diminui. atenção, é entrada de carroças. Tem no meio da estrada. Tem de tudo, No é um meio absurdo. Olha, o Marconi, qualquer dia, ele não vai mais poder sair de casa. Não. Porque ele se dispõe Tomara. com todo Os mundo. É índios lá perto de Bema vão carroceiro, pegar- é índio, é balaio. É o seu Zé. A Associação dos Carroceiros está aí na Tá porta, na porta e esperando tem dois ele. caciques de uma tribo ali da Lá que fica lá em pé, a reserva indígena. Mas a culpa não é deles. A estrutura permite que isso O aconteça. Marconi é muito violento. Agora, Olha aqui, ó. Faz tempo que não envio mensagem. Beijão a todos. Parabéns ao Marconi, grande profissional. Um beijo pra minha sogrinha, assídua telespectadora com 85 anos, dona Rosália Pielechowski. Oi, como?
Saúde. Rosália Pielechowski. Saúde. Saúde. Obrigado, Agora, vocês obrigado, falaram obrigado. tanto em estrada e tudo mais, e eu lembrei de fazer uma reclamação, ou assim, uma recomendação, para que as pessoas tenham proatividade. Porque depois reclamam também que estão na rua, que não têm emprego, mas também não são proativas. Eu fui até o posto de gasolina abastecer, por isso que eu lembrei dessa situação. E já estava um pouco atrasada e tudo mais. Aí estacionei e pensei, quem será que está atendendo nesse posto? Assim, o posto estava assim vazio, né? E não tinha ninguém para atender. Daqui a pouco veio a frentista, bem devagarinho. Aí eu, R$100 de gasolina, por favor. Dela assim, ela pegou a bomba, botou no carro e ficou segurando a bomba. Não precisa ficar segurando a bomba. Pode perguntar para a pessoa, que forma a senhora quer pagar? Que é cartão de, né? Cartão, traz a maquininha. E ela ficou segurando a bomba, segurando a bomba, segurando a bomba para encher R$100. Ora, bola, deixa a bomba ali e vai fazer outra coisa. Aí eu olhei para ela assim, vou pagar com cartão. Daí ela saiu bem devagarinho. Meia hora depois volta. Débito ou crédito? Assim, chegou ali, Qual a bandeira? ficou conversando com 3 que apareceram. Eu não sei de onde é que eles estavam. Maravilha. Tomou uma Coca-Cola. Ah, tu devia estar terminando o turno. Devia ter Ali gravado. já tinha acabado R$100, né? Já tinha botado R$100 e ela voltou. Tá tinha botado acabando, todo o tanque. tá Todo acabando o tanque, o turno. exatamente. Tá acabando o turno e Aí eu essa mulher respirei abastecer. fundo e disse assim, tá, tudo bem, né? Coitada, mas, por favor, né? As pessoas têm que ter um pouco mais de, né? Aí De demite. iniciativa. Não, deixa, bota pra abastecer, pergunta pro cliente. Porque isso faz toda a diferença. Porque sabe quando é que eu vou voltar nesse posto? Nunca mais. Nunca mais. Aí demite. Ai, o preconceito. Me demitiram por isso, me demitiram Olha, só porque tá incompetente. a Carla fez Exatamente. no começo do programa, a Carla fez um elogio ao comportamento das pessoas, ao trânsito, pelo menos no trajeto que ela fez para chegar na TV. Já o nosso telespectador, Gabriel, ele está muito aborrecido. Ele disse que andou 50 minutos, levou 50 minutos da José de Alencar, passei por Oscar Pereira, Aparício Borges, Salvador França, Cristiano Fischer, até chegar na minha casa. Certamente, 90% dos semáforos não estavam funcionando, nenhum agente sequer. Faço uma pergunta. Onde estava a EPTC? Olha, seu Gabriel, não tem EPTC para atender um dia como hoje. Toda a capital. E outra coisa, mas ele não tem Luz. a cara da Carla, né? É? A Carla põe essa cara linda na janela, os caras Não, passam. foi. Ali É que nem eu, dei põe a minha sorte. cara, passa. Eu dei sorte. Passa. Meu cara, passa. Não, eles olham pro Chicão e eles param de medo. É o seguinte, Falou. Magda, hoje, rapidamente, Não, pode uma falar. notícia que eclodiu hoje que deve dar o que falar. A chancelaria americana divulgou a mudança de voto dos Estados Unidos, tirando a Argentina e colocando o Brasil como preferencial para assumir na OCDE. Por que será? Não, a chancelaria explicou, disse que o presidente brasileiro ligou pessoalmente para Donald Trump, eles conversaram e o governo americano avaliou diante das perspectivas econômicas. Na verdade, foi uma retaliação. Foi uma porque os retaliação argentinos que ganhou escolheram aquele esquerda. cara. Eles escolheram E esquerda. tá certo os Estados Unidos. Isso aí. Foi uma retaliação. Então, assim... Tudo bem, Chicão? Fizeram um barulho. Super vontade, hein, cara? Adorei esse lugar Vamos aqui. comer um sanduíche, um hambúrguer. O Chicão, fica bonitinho. Vamos para o OCDE, Chicão. Parou? Continua o teu assunto. É que o assunto dele é tão fraco, a operação dele. Eu detonei a operação dando um argumento que matou o assunto dele. Cara, tu fica preso numa piscina, tu fica preso dentro de casa porque a tua cerca não funciona. E o meu assunto é fraco. Amanhã tu não vai vir por quê? O teu cachorro te perseguiu. Foi parar. Aí, Eu venho sempre. Como? Tava OCDE. E vou sentar Como do é lado que do veio meu parar ídolo na- Marconi. Internet sexy. Gustavo Vitorino, vou fazer uma pergunta. Eu acho que os dois não vão ter um caso gay. Vou fazer uma pergunta, Um dia atenção. só eles já estão roçando o ombrinho e estão cheios de carinho um com o outro. Gustavo Vai ter. Vitorino, a pergunta que não quer calar. Você concluiu o seu assunto? claro Sim, que não. concluiu o assunto dizendo que eu e o Marne vamos virar maconheiro para... Não, mas isso foi de antes, não é? Foi de outro Não, é horário. que a gente está insistindo para ver se o Não era RH assim. anota. Mas só para fazer, então, Fala, uma Ana. vírgula final, só para falar, então, que a questão da Argentina, a inflação subiu mais de 53% numa iniciativa que alguns produtos ainda não entraram na lista de inflação, aqueles que subiram de maneira
maneira inadequada, porque são são essenciais, são os básicos para a população argentina, mas os outros produtos, então, com uma inflação de 53%. Então, bem tranquilo o pessoal da Argentina fazer suas compras no mercadinho. Está complicado para a gente, imagina para o pessoal da Argentina. Começou, né? A Argentina, Começou. Chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa. Voltamos nesta quinta-feira. Quinta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, e contamos com a sua companhia. Até lá, boa noite.